aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu finalmente falo sobre Heartstopper, a adaptação em live action feita pela Netflix da graphic novel da Alice Oseman. Eu já falei da graphic novel aqui no canal, né? Eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição pra vocês, onde eu dou minhas opiniões sobre os dois primeiros volumes da série. Que inclusive eu preciso mencionar que essas edições brasileiras são as coisas mais lindas que já foram lançadas aqui. É muito linda mesmo, tá? Eu vou deixar inclusive aqui na caixa de descrição também um link caso você queira comprar os dois primeiros volumes e também os volumes seguintes da graphic novel, volume 3 e 4, que se a série for renovada, eles tendem a ser adaptados. Inclusive, vamos ver se mais pra frente eu trago um vídeo falando sobre a sequência de Heartstopper, né? Sobre os próximos volumes da série. Bom, eu vou tentar não me estender muito porque eu já falei sobre a graphic novel no outro vídeo, mas vamos dar minha opinião aqui e falar um pouquinho sobre a história. Na adaptação, a gente vai conhecer o Charlie, que é um rapaz gay, meio que assumido, vamos dizer assim, porque, tipo, todo mundo sabe que ele é gay, mas não lembro se fica bem claro como ele chegou a isso, como ele contou pras pessoas ou como as pessoas descobriram, mas ele é um rapaz totalmente entendido com a própria sexualidade e ele lida com um bullying pesado na escola por causa disso. Além disso, ele, como vários meninos gays nessa idade, busca um conforto na primeira pessoa que estiver disposta a entregar isso pra eles, e o Charlie acaba se apaixonando por um outro rapaz da escola que no final só quer dar uns beijos nele escondido porque não tá pronto pra aceitar a própria sexualidade. Mas ele vai se aproximar do Nick Nelson, a estrela do rugby da escola, rapaz super popular, um ano mais velho, mas que surpreendentemente vai tratar o Charlie muito diferente do que o Charlie esperava. O Nick, ele é super gentil e amigável quando os dois acabam se aproximando por sentarem junto em uma das aulas, e eles vão se tornar bons amigos, e isso vai fazer esse sentimento começar a aflorar de maneira diferente de ambos os lados. O Charlie, o rapaz já gay, começa a se ver nutrindo mais uma vez um amor platônico pelo amigo hétero que parece que nunca vai dar em nada. E o Nick começa a questionar a própria sexualidade nesse momento, quando ele começa a enxergar o Charlie de maneiras diferentes. Ele começa a sentir algumas coisas pelo Charlie que ele não sente por nenhum dos próprios amigos. A obra não tem muito segredo daqui pra frente. É o Charlie tendo que lidar com os sentimentos que ele desenvolveu pelo Nick, né, que parece estar tão longe do alcance desses sentimentos, e o Nick que precisa começar a entender a própria sexualidade e poder lidar com ela de alguma maneira, porque aquilo tá começando a consumir ele. Se não bastasse esse maravilhoso núcleo principal, a gente ainda tem outras questões orbitando em volta do Charlie e do Nick, que envolvem principalmente os amigos deles, que vai se resolvendo, né? Principalmente os amigos do Charlie, que vão acabar se tornando bons amigos do Nick. Então a gente tem a Elle, que é uma menina trans, que finalmente conseguiu ir para uma escola de meninas, que tá aprendendo a lidar com essas coisas, aceitando. Ela ainda é jovem, né? Vale lembrar que todos os personagens aqui estão no ensino médio, em torno de 16 anos. Ela tem que aprender a lidar com muita coisa ainda, se soltar, fazer novas amizades, e ainda vem nutrindo um amor platônico pelo melhor amigo dela, o Tal, que é também o melhor amigo do Charlie e vai protagonizar um dos grandes dramas da história, onde a amizade dos dois vai acabar sendo colocada em xeque quando o Charlie se apaixona pelo Nick. A gente tem ainda a Darcy e a Tara, que eu acho uma das retratações mais saudáveis de como um casal pode sair do armário junto nessa idade. Eu acho que é muito legal, por mais que a obra não esconda como elas precisam lidar com um certo bullying e preconceito nesse momento, mas é uma retratação excelente. E a gente ainda tem o Isaac, né? Que na real, na história, no quadrinho original, o personagem é o Aled. Só que, como a própria autora da obra original e roteirista da versão live action falou pra gente, a Alice Oseman, ela disse que ela precisou fazer a substituição do Aled pelo Isaac. Os dois têm o mesmo objetivo de ser um personagem introspectivo em toda a história, que fica orbitando, mas é muito observador e enxerga tudo. Ela representa isso com um personagem que tá sempre com um livro na mão, dos mais diferentes temas, mas que ele percebe tudo que tá acontecendo em todo momento, e ele tá sempre presente. A própria autora fala que tirar o Aled da história não foi uma coisa fácil, porque ele é um dos personagens mais importantes da trama, e ele é muito querido pelos fãs da obra, mas ele também é protagonista de um dos seus outros livros, e que ela precisava tirar ele deste universo
universo, porque ter ele dentro do universo de Heartstopper na adaptação iria limitar muito a ampliação da história, que a gente vê como acontece aqui na adaptação, na série da Netflix. Então é isso que ela alega, né, que isso acaba bloqueando a possibilidade de desenvolver mais essa história, mas também eu acho que é uma saída inteligente pela possibilidade de um dia a obra que tem o Aled como protagonista vir a ser adaptada também. Ela acaba não tendo as duas séries, os dois universos diretamente atrelados, né, caso, sei lá, produtoras diferentes comprem os direitos ou coisa do gênero. Se você tem internet, você deve ter percebido o sucesso estrondoso que Heartstopper tá fazendo. Ele tem 100% de críticas positivas no Rotten Tomatoes, né, que é um website gringo onde as pessoas podem fazer críticas e avaliações diretas às séries, e isso é muito da hora. Essa avaliação positiva é gigantesca. E agora eu, como um cara gay com seus 30 anos de idade, vou dar os meus pontos de por que eu acho que a série ela é tão positiva de maneira geral. Quando eu tava descobrindo a minha sexualidade, o que eu tinha pra conhecer ou consumir desse tipo de obra sempre envolvia um drama muito denso, coisas pesadas e histórias, na maior parte das vezes, trágicas. Talvez eu até tenha fugido um pouco disso porque eu consumia muito conteúdo asiático, BL, né, japonês, BL japonês, e aí eu ampliava um pouco mais a minha perspectiva da coisa, pra ser bem honesto. Até hoje eu acho que essa é a minha opinião sobre as coisas que a gente consumia antigamente serem apenas dramáticas, exageradas, sempre trágicas. Ela não é tão forte quanto de algumas outras pessoas, porque eu consumia mídias diferentes muitas vezes. Mas ainda assim, quando eu procurava um filme LGBT, por exemplo, eu só encontrava coisa trágica e dramática. Eu lembro até hoje de Gary Real, o primeiro filme LGBT que eu assisti, e tipo, a história era bem densa, envolvendo um moleque, tipo, da minha idade na época, uns 16 anos, que tava descobrindo a sexualidade, vivendo isso, mas a história era super dramática e triste, não com um final feliz ou com um desenvolvimento mais saudável, não, era sempre muito densa, assim, tudo pesado, tipo, Prayers for Bob, mano, é um dos filmes que mais me marcou e, tipo, é muito denso. Então nunca foi tão simples assistir algo que não envolvesse um final, um desenvolvimento extremamente trágico, algum trauma que impulsionasse o desenvolvimento da sexualidade dos personagens. Em Heartstopper, o que a autora faz é desenvolver isso de maneira simples, linear e saudável, sem precisar exagerar na carga dramática ou em elementos trágicos para que as coisas aconteçam. Claro, a gente tem o drama que retrata coisas reais ou de maneira honesta na vida, como o bullying que o personagem sofre por ser gay, né, lidando com os homofóbicos da escola, os questionamentos sobre a sexualidade do Nick, que eu acho muito legal como ela normaliza e ela insere a bissexualidade de maneira bem saudável na história. E aqui na obra a gente tem pesquisas, né, o Nick entendendo o que significa, olhares dele para uma menina e depois para o Charlie, entendendo como a cabeça dele tá funcionando, como o coração dele tá funcionando, para ele entender um pouco mais da sexualidade dele. Essa é uma das propostas mais interessantes de Heartstopper. Depois que eu assisti a obra, eu ainda falei que eu acho que a coisa mais realista e interessante em todo Heartstopper é o processo de descoberta e entendimento que o Nick tem que lidar sobre a própria sexualidade. Eu acho que aquilo retrata muitos da comunidade LGBTQIA+, e eu acho que é um processo retratado de maneira bem inteligente, bem saudável pela autora. E a própria questão sobre sair do armário, que é algo que também é discutido nessa primeira temporada, né? E como eu falei, acho que a maneira como acontece com a Tara e a Darcy é muito legal, super saudável, retratado de uma maneira bastante honesta. Várias vezes acontece assim, eu acho que comigo aconteceu assim, eu lembro que na época, tipo, quando muitas pessoas souberam sobre minha sexualidade, eu tinha postado uma foto que escondia o meu rosto e cortava muito do meu corpo com outro menino, só que se a pessoa olhasse bem focada, dava pra perceber que eram dois meninos. E eu lembro que, tipo, teve vizinha minha que falou que aquilo chamou muita atenção dela, tipo, que ela ficou assim, em choque quando viu aquilo. E, tipo, é uma maneira saudável que acontece, porque tu simplesmente expõe sem se preocupar que muitas pessoas vejam a tua própria sexualidade, e depois tu vai lidar com isso. Vai ter preconceito, vai ter bullying. Claro, a gente tem também a conversa do Nick com a mãe dele, né, saindo do armário pra ela, que é bem naturalizada, ela aceita aquilo de maneira
super saudável, ele tenta falar sobre bissexualidade, mas a conversa não se estende e ela simplesmente aceita a confissão do filho, e aquilo é uma cena muito chocante, muito gostosa de ver. Acho que muita gente não lida com aquilo de maneira tão saudável e tão simples. A gente tem também a Tori, que é a irmã mais velha do Charlie, e ela é excepcional, a maior de toda a história. Tudo que ela precisa é de 3 minutos de tela em um episódio, um canudo e um suquinho na mão, e ela faz um estrago. Basicamente o que ela faz é o papel de irmã mais velha, que sabe tudo que tá acontecendo, que enxerga tudo que acontece com o irmão, e às vezes serve de confidente ou conselheira do próprio irmão. E eu queria muito que eles ampliassem o universo da Tori pra gente, porque a própria autora faz isso na série com outros personagens, né? Se vocês não leram a graphic novel, quando lerem vão perceber isso. Ela amplia e desenvolve o universo e os plots da Tara e da Darcy, da Elle e do Tal. Esses personagens ganham mais espaço e ganham uma história mais longa. E como a própria autora diz, ela tem mais espaço para fazer isso na série, na mídia assistida, né? A graphic novel acaba rushando tudo, sendo tudo mais rápido, e ali ela tem a oportunidade de ampliar um pouco mais esses horizontes, esse desenvolvimento, e cara, é realmente muito bom. Eu acho que ela ter feito isso na história da Tara e na história da Elle foi muito importante para todo o desenvolvimento do resto da história. Para quem tá se descobrindo LGBT, eu acho que é uma história excelente para acompanhar o processo de descoberta da própria sexualidade dos personagens, acompanhar isso e ter algumas reflexões nesse momento. Se você já assistiu a série ou já leu a graphic novel, deixa aqui nos comentários o que você achou da obra. Não esquece, se quiser comprar essas obras, o link para todos os 4 volumes lançados aqui no Brasil. Um deles ainda tá para sair, mas já lançados, já disponíveis para venda na Amazon, estão aqui na caixa de descrição. O link pro meu outro vídeo de Heartstopper também tá aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau!